da Vera, saudamos a todos, em carne e em espírito, iniciando mais uma aula nossa. A gente fez uma pequena adaptação, vocês viram, quando a gente... Boa noite, a Márcia chegou agora. Eu vou anotando as presenças aqui do lado, desculpa. Então, quando você, a Joana também, desculpa. Como vocês viram, nós desmembramos essa aula de hoje em outras duas. Na verdade, essa aula ela englobava, eu até mencionei as questões de obsessão, mas tinha também a parte voltada ao ensino relativo aos fluidos e aos passes. Então, o curso que originalmente seriam de 8 aulas passam a ser de 9, porque nós então teremos hoje fluidos e passes. Na próxima aula nós teremos as obsessões e, por fim, a reencarnação. E assim a gente está caminhando já para a parte final do nosso curso, né? Faço votos que esteja sendo bom para todos, esclarecer, relembrar, e mesmo explicar novidades conceituais, né? Porque, como sempre dizemos, uma casa bem construída nos seus fundamentos aguenta longo tempo todas as provações. Então, essa é a nossa direção. Hoje, como nós desmembramos a aula, vamos tratar de fluidos e de passes. Voltando um pouco naquelas questões que nós falávamos ali do princípio das coisas, da matéria, que nós falávamos em algumas aulas atrás, mas o fluido, a chegada do Douglas também, boa noite, Douglas. Nós já estamos iniciando. O fluido universal é como se fosse assim o grande domínio em que toda a obra da criação, do ponto de vista material e espiritual, ou melhor dizendo assim, os universos materiais e o universo moral, se encontram. Se nós fôssemos tentar traçar um paralelo ao que a ciência define como o Big Bang, né? Ou seja, o princípio das coisas materiais, de onde surge o universo e a sua expansão contínua, aquela matéria primitiva, hiperconcentrada, e que, por explosão, vai formando, então, o conjunto de tudo quanto é elemento material que nós conhecemos. Os espíritos trazem uma pequena simplificação desta teoria, não afastando dela, mas esclarecendo que essa matéria primitiva, de onde tudo provém, é o que se chama o fluido universal. E, por vontade divina, esse fluido universal vai condensando-se, porque ele é por demais etéreo, por demais imponderável, mas ele vai, por vontade divina, se condensando e formando todos os globos, todas as galáxias, todos os elementos materiais que nós conhecemos. Deste fluido universal, sai, inclusive, o fluido vital, que é aquele princípio de força que anima todo ser vivo. Ou seja, todo ser vivo carrega em si essa energia vital, chamada de fluido vital, e que provém deste fluido universal. Agora, para a gente começar aqui o nosso bate-bola e a provocação a vocês, como é que vocês imaginam que se relaciona essa questão? Nós falamos um pouco disso lá atrás, vamos ver se vocês estão atentos a isso, né? Mas como é que vocês imaginam que se relaciona essa questão do fluido universal sendo manipulado pela vontade divina, sendo o elemento primitivo, sendo, por exemplo, o grande
Alguém aplicou aqui o som. Alguém soltou o som, por gentileza. Desculpa, eu me perdi, porque não sei se para vocês entrou, mas para mim entrou uma voz do Laide também. Boa noite. Desculpa. Eu perdi o meu raciocínio por conta do som, por isso é importante a gente manter as caixas fechadas. Então, eu falava que o fluido, eu queria provocar vocês a gente pensar o seguinte: como é que do fluido universal, manipulado conforme a vontade divina, não na forma que nós podemos imaginar de construção, mas de uma forma quase inconcebível para a nossa mente tão apertada e tão pequena, como é que isso pode se relacionar à própria organização dos planetas e dos espíritos que vão habitar nesse planeta? Nós falávamos que havia ali, vou dar uma dica nisso para refrescar, para não ficar tão solto, nós falávamos que o perispírito, essa matéria sutil que une o espírito ao corpo, ele se molda a partir do fluido universal expresso em cada região do globo, do universo, em cada globo conforme as suas condições. Então, como é que nós poderíamos imaginar que isso ocorre? Quais seriam os elementos e por que essas identidades? Quem gostaria de falar sobre isso? Douglas, você está nos ouvindo já, Douglas? Você está apto a conversar conosco? Sim, eu estou ouvindo, sim. Eu só estou sem câmera por enquanto, mas já eu entro na câmera. Não tem problema. Então, Douglas, eu ia te provocar já aqui hoje para abrir as nossas conversas, usar do seu senso lógico, né? E ver também como é que você pode lembrar dessa história. Como é que a gente poderia fazer essa relação entre o fluido universal, as suas manifestações na formação de cada planeta e a nossa adaptação como seres inteligentes nesse processo encarnatório em cada planeta, lembrando que o fluido vital ele também provém do fluido universal e ele é a força que habita e que a energia motriz de cada um dos seres vivos em qualquer circunstância, né? Não é só do ser humano. Quer falar algo sobre isso? Na verdade, André, eu sou assim bem novo nisso, né? Eu acredito que existem essas forças realmente. Eu não sei como é que se liga. Na verdade, eu acho que isso tudo são energias, né? Energias que é claro, toda parte do universo ele é todo feito com energias, né? Na verdade, o equilíbrio dele se dá em energias. Eu acho que isso também faz parte desse equilíbrio. Eu acho que o próprio espírito, o próprio fluido universal, o fluido vital, que seria o que eu vejo, eu acho que existe mesmo um equilíbrio em tudo isso. Agora, como se dá esse equilíbrio? Como se realmente eu não sei, não tenho. Mas a sua resposta foi ótima. Ela foi um excelente pontapé inicial para o pensamento. Eu vou convidar, por exemplo, a Márcia, que se juntou agora a nós também, que a câmera dela estava virada ao avesso, agora a câmera dela está boa. Mas foi ótimo, Douglas, ótimo o que você falou faz todo sentido. Agora você aparece também para nós aqui. Mas, Márcia, a partir dessa ponderação do Douglas em relação às energias e ao equilíbrio, como é que a gente poderia desenvolver um pouco mais essa ideia para fazer uma noção real do que seria esse fluido universal? Por exemplo, em vez da gente divagar muito, né, pensar muito, filosofar muito, tentar trazer esse conceito para a nossa vida encarnada na Terra. Então, por que será que essas condições da Terra, o fluido, o nosso perispírito, como é que isso tudo se liga?
O Douglas deu uma boa dica ali, falando de energia. Está sem som, Márcia. Está sem som. A Márcia está sem som. Você ouve a gente, pelo menos ouve, né? Tá, mas está sem som. A Ana, você que está aqui na minha janela, está do lado da Márcia. Você gostaria, então, de pegar esse raciocínio? É assim, o fluido cósmico universal é tudo que existe no universo. Eu gosto de imaginar assim, imagina um aquário, e o aquário está preenchido de fluido cósmico universal, e dentro dele tem matéria, tem material, matéria propriamente dita, e tem também espíritos, né, que também são feitos de fluido cósmico universal, só que de diferentes formas. Mas todos nós, o universo está inserido dentro de um aquário gigante. E é tudo feito de fluido cósmico universal, de energia, né? Algumas mais ponderáveis, outras imponderáveis, né? Então, a gente pode dizer assim, que a gente está imerso dentro de um aquário de fluido cósmico universal, e nós também somos feitos dessa matéria. Isso, está certo. Isso que você falou está tudo certo. Mas eu queria explorar ainda um pouco mais. Se a gente pudesse avançar nesse pensamento, e quem quiser tomar a palavra e tentar complementar as ideias, tanto que o Douglas e a Ana trouxeram. Mas como, por exemplo, usando essa imagem do aquário, de todo esse ambiente onde nós estamos todos inseridos, como nós nos relacionamos? Como é que, por exemplo, nós estamos aqui na Terra, encarnados dessa forma? Por que nós estamos aqui? Como é a organização desses fluidos em favor do princípio da encarnação? Nós falamos um pouco disso no passado, ou mesmo gostaria que vocês divagassem um pouco, se tivessem algumas ideias para me ajudar a pensar um pouco em questões relacionadas à atmosfera fluídica, à energia, equilíbrio, que o Douglas falou. Estou dando mais dicas aí para ver quem pode me ajudar. Vamos lá, minha gente, não me deixa no vácuo. Oi, André, posso falar? Lógico, Isabel, pode sim. Também não sei muita coisa, não. Sabe sim. Vamos lá, todos juntos sabemos um monte. Eu acho que nós somos, moldados para viver nesse planeta. Perfeito. Então dentro do fluido universal, eu acho que, por exemplo, para cada planeta deve ter uma moldagem, não sei o nome, diferente. Perfeito. E o que define essa moldagem? Eu acho que é o nosso grau de evolução. Então, eu acho assim, esses espíritos mais de luz mais elevados que vêm em missão aqui na Terra, deve ser uma dificuldade para eles vestir um corpo nosso. Não é uma dificuldade, porque eles fazem de bom grado, é uma tarefa gigantesca, mas eles fazem de muito bom grado e muito amor. Mas eu entendi o que você quer dizer, ele precisa condensar novamente energias e tudo mais, isso não deve ser tão fácil assim, né? Não, e seria impossível a gente ir agora direto para um planeta feliz. Que maravilha! Isso, é exatamente essa noção de pensamento que eu gostaria que vocês trouxessem. Fala um pouco mais disso. Por que seria, então, impossível? Porque nós estamos... Eu acho que, conforme a gente vai evoluindo, eu acho que a matéria fica mais sutil. Eu acho que nós somos muito pesadões para ir para outro planeta mais elevado agora. Então, é correto dizer, se todo mundo então pode observar e concordar ou discordar, mas então seria correto dizer de todas essas questões que aquela energia que o Douglas falava que gerava um equilíbrio é porque, em verdade, vai nos alocando no local certinho onde nós temos que estar.
né? Nós não podemos estar em locais inadequados. Inclusive aqueles que estão muito adiante no caminho, vamos dizer assim, aqueles irmãos mais velhos, mais maduros do que a gente e que vêm até aqui, eles aqui não estão por acaso nem por erro. Eles estão aqui porque aqui eles têm que estar em profundas e divinas missões que a eles é conferida pela vida, pelo Pai Maior. Então, André, pois eu não, quem consigo fala? fazer essa relação, Ah, Fernando. Fernando, desculpa. O peixe não pode viver na terra e nós não podemos viver no mar. Se a gente pensar que a Terra é terra mesmo, seja um planeta e o mar fosse outro planeta, acho que costura essa relação, né? Dá para entender. Isso, dá para entender perfeitamente, né? Então, assim, cada elemento é constituído a partir das condições que emana de si ou com os elementos que se afinam àquela realidade, àquele globo. Então, a gente vai falar muito dessa questão. E essa questão de afinar no sentido de afinidade, né? Então, nós aqui estamos porque nós somos absolutamente afins a este padrão vibratório da Terra. E é por isso que... Mas como assim? Daquilo que emana do nosso espírito, daquilo que é o nosso saber, a nossa inteligência, os nossos sentimentos, a nossa conduta, ele é como se houvesse um magnetismo que nos leva, olha, você é dessa turma aqui, né? E nessa turma aqui, que foi então constituída essa classe, vamos dizer assim, a Terra, né? A partir então de uma movimentação, manipulação pela vontade divina que transformou o fluido, manipulou o fluido cósmico universal para formar este mundo que já esteve em caracteres mais primitivos, como nós falávamos outro dia também, mas hoje já se encontra nesse processo de receber espíritos, vamos dizer assim, ainda imperfeitos, espíritos ainda rebeldes como nós, e que, portanto, nos leva a viver em situações ainda de muito sofrimento, muito pesar, alguma alegria, gestos de grandeza e de amor, alguma inteligência já manifesta, mas ainda uma presença muito marcante de sentimentos menores, como orgulho, egoísmo, e os filhos deles que nós conhecemos e que nos fazem tantas vezes nos perder no caminho, né? Então, essa identidade, essa afinidade, a Márcia até mencionou aqui agora, que nos coloca todos juntos no lugar certo onde nós estamos. É aquele tal equilíbrio que o Douglas mencionou. E é onde eu realmente gostaria que nós... Foi por onde eu queria conduzir essa provocação a vocês, para que nós entendêssemos como essa engenharia de criação divina é tão extraordinária. E se nós, então, pudéssemos imaginar, dentro do conceito de que há muitas moradas na casa do Pai, há tantas moradas quanto forem as faixas em que esses seres da criação precisam habitar para aquela lei que é inexorável a todos, que é a do progresso. Então, quando nós vamos, então, falar, e nós pudéssemos, então, fazer uma regressão de atmosfera fluídica, a atmosfera fluídica da Terra, que nós sabemos ainda ser pesada, e ela tem todas essas partes físicas mesmo, né? Estratosfera, atmosfera e tudo mais. A própria composição do oxigênio, que vai ser, vamos dizer, esse aquário aí que o Fernando falou, que a gente vai estar misturando. Depois tem os outros seres que estão dentro d'água, efetivamente, que respiram de outra forma. Mas isso tudo é vinculado ao padrão de sentimentos e de conhecimento dos espíritos. Então, imagine o seguinte: espíritos que são como nós ainda, rebeldes à lei de Deus, que ainda querem crer em Deus, mas querem que seja feita a nossa vontade, não a vontade do Pai, que ainda disputam mesquinharias sobre posses e desejos, e dão campos a paixões muito mais do que a sentimentos nobres. Eles encontram a Terra, e a Terra é um lugar maravilhoso, mas é um lugar muito inclemente, né? Uma natureza muito difícil, e abriga corações também ainda, vamos dizer, primários nessa senda de progresso, como os nossos, o que faz muitas vezes que esses embates de relação
se deem assim. Então, essa é a atmosfera fluídica que fica ao entorno da Terra, e que nós poderíamos, se tivéssemos a capacidade de divisar isso com os olhos, perceber maiores ou menores tonalidades, vamos dizer assim, ou matizes, ou sutilezas, né? Que é a mesma coisa que nós podemos, se fosse fazendo uma digressão, né? Da Terra para os continentes, para os países, para os estados, as cidades, as comunidades, os lares, as famílias, os indivíduos. Todos esses elementos, a partir do indivíduo primeiro, mas depois crescendo a tudo isso, vai formando essa atmosfera fluídica, que é o que muitas vezes a gente consegue ver os sujeitos brilhando um pouco. Por isso que os grandes pintores, né, retratam os santos homens com auréolas, né, de luz. Né? Em verdade, são as expressões fluídicas que emanam do seu corpo, alimentado pelo fluido vital, mas exalando esse perfume de grandeza moral, de grandes virtudes e tudo mais. Essa é uma ideia interessante, vocês se sentem confortáveis com ela? Mônica, algum comentário, já que você balançou a cabeça, quer dividir com a gente? Eu acho que assim, eu acho que energia é tudo, na verdade, né? E a gente, mesmo não tendo conhecimento tão aprofundado, como agora a gente está tendo, entendendo algumas coisas e tal, mas a gente, no nosso dia a dia, consegue perceber essas questões, né? Muitas vezes a gente chega no lugar, ou chega perto de uma pessoa, e justamente essas energias que são emanadas, muitas vezes nos incomodam, a gente não fica confortável, a gente não gosta de estar naquele lugar, a gente tem necessidade de sair, ou outras, inclusive, de outra forma, né, que é positiva. Quantas vezes a gente está do lado de uma pessoa e a gente até fala, né, nossa, tão maravilhoso estar do teu lado, o dia ficou tão melhor, né, eu não estava muito legal, mas assim, conversando com você, estando aqui, o dia parece que clareou, que ficou muito mais agradável, né? Então, assim, realmente, todas essas trocas energéticas, em vários, eu acredito que seja até em outros patamares e de outras formas, elas materializam aquilo que, na verdade, tanto a gente emite, né, quanto o que a gente recebe. Então, isso deu bastante clareza na informação. Muito bem, muito bom comentário. Alguém mais quer trazer alguma ideia, quer expandir um pouco mais? Eu queria falar uma coisinha, André. Pois não, Ibê, fica à vontade. Me tira uma dúvida. Quando nós estamos descansando, dormindo, e o nosso espírito não, a gente, às vezes, consegue ter exatamente completando o que a Mônica falou, às vezes, em sonho, você consegue fazer essa transposição aí, né? Aí que eu não sei, através do fluido, através dessa conexão, às vezes você sonha que você foi para um lugar e que você acha que aquele lugar nem é a Terra, né? Eu já tive sonhos achando que eu fui para um lugar de uma construção totalmente diferente daqui, uma luminosidade diferente, uma claridade diferente. Então, naquele momento, o nosso espírito tem essa capacidade? Ou é uma coisa que eu estou colocando como uma coincidência, vai? Bom, a pergunta é ótima. A pergunta é assim, somos ainda o ser terrestre, humano, denso, vamos dizer assim, né? Sendo densos, com essa carga um pouco ainda de fluido pesada. Assim a gente entende, né? Até aí tudo certo. Temos a capacidade, dependendo da nossa evolução, da nossa evolução simplesmente, do nosso estágio que cada um de nós tem totalmente independente. Temos a capacidade, não estou falando de espíritos como Chico, eu estou falando assim, nós,
bem normais como somos. No sonho, podemos ter essas transposições, né? Transformar essa densidade num fluido mais tênue. Bom, Podemos? você trouxe vários elementos muito importantes aqui para uma reflexão. Eu vou tentar ver se eu consigo ajudar. Mas eu vou fazer uma pequena correçãozinha na sua primeira fala, que é uma coisa muito comum a gente falar. Você falou assim, quando a gente está dormindo e o nosso espírito sai, eu falaria o contrário. Quando o nosso corpo está dormindo, Sim. E nós, em espírito, saímos, porque nós somos espíritos. A gente tem a ligação que nos desconecta. Eu entendi o que você quis dizer, eu só estou reforçando a ideia central de que nós não somos um corpo que tem um espírito, mas sim nós somos um espírito que está num corpo. É uma ordem, é uma sutileza de palavras, mas que encerra assim, um ensinamento importante a gente nunca esquecer. Mas, veja, na semana passada, quando eu ia até mencionar Eurípides Barçanufo, homenageando o grande professor, mas agora me ocorreu, quando a gente estuda um pouco a vida dele, a capacidade extraordinária mediúnica que ele tinha, né? Mas ele tinha também essa capacidade de se desligar. Aí os alunos dele falavam que o professor caía em sono, assim, né? E aí ele ia em locais e tal, assim, aparecia em outros locais, e as pessoas falavam, mas eu tive com o professor agora, aqui no caminho, aqui, ele estava, o corpo dele na sala de aula. Mas veja como é interessante, todos os amigos, a própria sabedoria popular. O que a gente fala quando a gente vê uma pessoa assim, parada no tempo, olhando assim no vazio, assim, ou não está fixada nas coisas que estão acontecendo? A gente usa assim, muitas expressões assim, esse cara está com a cabeça no mundo da lua. Está desconectado. Está com a cabeça no mundo da lua. Né? Pois bem, é mais ou menos isso mesmo. O nosso pensamento, que é matéria, ele circula na velocidade do pensamento por esse fluido universal. Então, nós temos, sim, a capacidade. Eu não preciso estar com o corpo dormindo. Eu posso me colocar em meditação e às vezes eu estou com meu... Às vezes, eu me lembro, às vezes estava na escola, né, a aula, tal, e você está pensando em outra coisa. Você está ali, mas você nem está ali. Você está vendo outras coisas. O seu espírito está em outra realidade. Você está vendo outras coisas. É um mecanismo pelo qual o pensamento, que é atributo do espírito, se manifesta. E ele pode, enquanto dormindo o corpo, sim, o espírito goza dessa liberdade relativa, né? Porque ele está vinculado ao corpo, né? enquanto o ser está encarnado, mas ele pode ir livremente. Por isso que a gente tem sonhos assim, de que foi a locais, encontrou pessoas, viu coisas, ou mesmo locais que a gente não teria nem palavras para descrever como é que era. E às vezes essas coisas acontecem mesmo acordado. Ou seja, em resumo, tentando explicar o que você disse, a força do pensamento, o pensamento que é atributo do espírito, inteligência, pensamento, vontade, sentimentos, virtudes, né? Ele vai a qualquer canto e vai por meio desse fluido, que é como se fosse ali aquela história do aquário, novamente, né? É um local por onde circulam todas essas energias, e o pensamento, por ser energia também. Não é por outra razão que a gente... Assim, na velocidade de um pensamento, está no mundo das luas, né? No mundo da lua. Então, é uma figura que eu achei interessante trazer, na expectativa que eu tenha conseguido esclarecer para você. E a gente, evidentemente, vai conseguir voar no pensamento conforme os nossos desejos. Né? Tantas vezes a gente vai em locais impróprios. Né? Mais importante lembrar dessa questão central de que eu não posso ir a locais onde não me é acessível ir. Eu não tenho, vamos dizer assim, o passe, a credencial para estar em todos os locais. Né? É isso. Mais alguém? Alguma dúvida em relação a isso? Há uma parte aqui no nosso roteiro de hoje, e eu vou tomar a liberdade de uma breve leitura, porque é um extrato que vem da Gênese, quando fala da matéria no mundo espiritual.
Então, eu vou à leitura do resumo que nós temos aqui, e depois um extrato do livro A Gênese. Então, a matéria no mundo espiritual. No mundo espiritual, o fluido universal não é uniforme. É submetido a inúmeras variações pela ação do Criador e dos seus prepostos nos espíritos. As variações são muitas e chegam a superar o número de elementos materiais conhecidos. Todas essas variantes, embora dotadas de propriedades particulares, provém da forma básica universal. Allan Kardec, em A Gênese, capítulo 14, item 3, explica como é a sua manifestação no mundo invisível. Abre aspas. Uma vez que tudo é relativo, esses fluidos têm para os espíritos, que em si mesmos são fluídicos, uma aparência material tanto quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados. E são para eles o que para nós são as substâncias do mundo terrestre. Eles as elaboram, as combinam para produzir efeitos determinados, como fazem os homens com seus materiais, embora usando processos diferentes. Eu recomendaria a todos, são considerações importantes de Kardec, eu recomendaria a todos a leitura do capítulo 14 de A Gênese, né, que trata dessa questão dos fluidos com mais profundidade do que nós podemos fazer apenas uma aula. Depois, se lá surgirem dúvidas, quem sabe a gente tem a possibilidade de aclarar durante a semana em nosso grupo. Está bem coberto esse tema? Podemos avançar para o tema dos passes? O que a gente acha? Alguém tem alguma dúvida? Vamos, então, para o passe. E aí, o que é o passe, minha gente? O que vocês acham ser o passe? Quem quer tomar a palavra? Todo mundo gosta de tomar um passe. Todo mundo procura a casa espírita. E gente fala, não, eu adoro ir na casa espírita para tomar um passe. Passe é uma delícia, né? Vou até lembrar uma coisa para você. Eu até hoje estou um pouquinho meio assim, meio baleadinho, assim, meio maravilhoso. Ontem estava com a dor de estômago de noite, aí estava deitado na cama, minha mulher começou a passar a mão na minha barriga, assim, sem eu falar nada. E ficou, massageava assim, depois para cima, para baixo. E aquilo foi me dando um alívio danado. Seria isso um passe? O que vocês acham? O que seria um passe? Quem quer falar alguma coisa? Vamos lá. Gilberto, alguma ideia para dividir conosco? É mais uma das formas fluídicas que existe de troca de energia, né? Então, esse exemplo que você deu também não deixa de ser uma fluidoterapia. Houve uma troca de fluidos que exerceram um efeito terapêutico para você no corpo físico, né? Lógico, teve a troca fluídica, que envolveu também os perispíritos, mas teve a consequência no corpo físico mais denso dessa terapia, né? Jesus usava bastante também, né, essa imposição de mãos, essa doação de energia. Tem algumas passagens evangélicas que mencionam, né, a mulher que toca nas vestes dele, nas costas, que ele fala, quem que me tocou tirou energia de mim, né? Então, é uma troca constante que a gente fica imerso, né? A própria história da humanidade, evidentemente que a figura do Cristo centraliza essa ideia dessa questão da imposição das mãos que o Gilberto trouxe, né? Como sendo a capacidade do homem de manipular pelo seu desejo, pelo seu pensamento, aquelas forças que nele habitam, de modo a transferir. Eu penso que a minha mulher, vendo eu ontem super incomodado, com dor no estômago, ela um gesto de amor e de carinho, quis transferir para mim energias boas dela, como se pudesse e se sentisse pelas suas mãos o desejo de curar-me, o desejo de trazer auxílio, de trazer alívio. É muito comum os pais, né, quando os filhos caem, você vai lá e faz, não faz assim, né, passa a mãozinha assim, né? Essa expressão tão intuitiva que nós temos, ela ficou assim para a posteridade na figura do mestre,
pela imposição das mãos como elemento de curas físicas e de curas morais, de alívio de dores, de incompreensões. Mas você mencionou algo muito importante, né? Junto com essa vontade, a colocação do amor, né? O amor também aí é o maior condutor dessa energia positiva, né? Exato, exatamente. Portanto, assim, o passe, ele é, em verdade, essa capacidade que o ser humano tem de transferir de si, pela sua vontade, pelos seus bons sentimentos, as energias que provêm, aí é que é interessante, né? Provém tanto dele, magneticamente, quanto também de mais alto, de espíritos benfeitores, de toda uma forma de energia que pode vir juntamente ao passe magnético, né? Se nós pudéssemos, então, assim, fazer divisões, assim, de caracterizar passes, né? Eu me lembro, aí eu também sugeriria para os amigos uma leitura interessante do projeto Manuel Filomeno de Miranda, Terapia pelos Passes. É um livrinho pequeno, mas muito, muito bacana para mostrar efetivamente aquilo que a gente muitas vezes vê, né? Tantas vezes, algumas pessoas fazem o passe mais assim, outras fazem assim, outras fazem assado. Mas, em verdade, é necessário ter essa expressão de sentimento. Então, se nós fôssemos aqui criar assim, uma divisão de tipos de passe, nós poderíamos indicar o passe magnético como sendo aquela uma doação de energia orgânica que o ser tem, diga que era aquilo que a minha mulher fazia ontem à noite, é aquilo que os pais fazem nos seus pequenos, quando eles caem, né? Dá um beijinho, passa a mãozinha. Isso tudo é uma demonstração. Você faz assim com a sua filha, não faz, Tácita? Quando ela cai, assim, você não dá um passezinho nela, assim, né? Às vezes a gente fala, mas como é que é esse negócio de passe? Como é que eu vou fazer? Você faz passe toda hora, toda mãe faz, tenho certeza. É verdade. A primeira coisa que a gente faz é isso, é passar a mão, para dar um pouquinho de amor para curar a dor, né? Sabe o que eu queria entender só? Pois não. Essa troca de energia, ela se dá pelo perispírito? Assim, como se essa troca, porque assim, para mim passa uma troca de energia, uma doação de energia, certo? E essa troca acontece, e é isso, como se olha, essa troca, entendi. Isso. A troca de energia, ela se dá por dois modos. Um, do desejo de um em ceder e do outro de receber. Por isso que é tão importante nessa relação que os canais estejam abertos para que as energias fluam. Quando há a imposição das mãos, há um direcionamento dessa energia. Mas a gente lembra também, quando a gente vai estudar lá o livro o Atos de Vida dos Apóstolos, né? A gente vai lembrar da figura de Pedro que passava e só o manto da capa dele curava a sombra da capa dele, porque ele estava impregnado de amor, impregnado do desejo de amar a qualquer um indistintamente e oferecer aquilo que o Cristo dizia, né? Ter o melhor de si. Né? E Pedro dizia isso, olha, aquilo que eu tenho eu lhe dou e eu tenho é amor, e curava por isso. Então, parte do ser como um todo. Essa questão de direcionamento das mãos e por onde vai, o ser encarnado, ele é uma tríade, espírito, perispírito e corpo. Então, não há uma divisão, não existem departamentos onde está o espírito, onde está o perispírito e onde está o corpo. O corpo, nós vemos a forma por fora, tem o corpo por dentro, e você não consegue abrir o corpo e falar, não, agora eu vou tirar o espírito daqui, dá licença perispírito, não é um elemento só
feito de 3 elementos, é como se fosse um kit, né? Um kit corpo, espírito e perispírito. Então, isso provém deste elemento. Evidentemente que o corpo está voltado às energias da matéria pura na Terra, e o perispírito faz a ligação do espírito, que é a energia pura, com este corpo. Então, vai trabalhar na fonte dessa energia. E você não vai conseguir dar aquilo que você não tem. Portanto, essa questão da atmosfera fluídica, de você construir essa atmosfera fluídica a partir de bons pensamentos. Aliás, são essas as características do médium passista. Ele precisa tão somente ter boa vontade, desejo de ser útil, desejo de amar, fé e confiança no trabalho que executa. Evidentemente, considerar que, se ele está em doação das suas energias, nós temos que entender que essas energias devem procurar ser as mais límpidas possível, porque você não vai passar a mão na ferida da sua filha com a sua mão suja, porque você vai piorar a situação dela. Então, você cuida de toda uma asepsia física, assim como você deve cuidar de uma asepsia moral. Por isso é importante ao médium, como a qualquer um de nós, como nós falávamos até outro dia, eu falei na resposta que a Joana fez da pergunta lá no grupo, é muito importante você educar o seu pensamento, porque isto é um hábito. Nós não temos ainda esse automatismo moral de pensar no bem, no belo e na verdade. Nós temos que educar o pensamento para nos conduzir por esse caminho, de modo que em nós vá habitar esses novos sentimentos, essas novas considerações acerca da vida, interessarmos-nos por coisas nobres, conversas boas, condutas boas, boas companhias em carne e em espírito, porque se a gente vai efetivamente querer doar de nós para nós mesmos, tem que ser alguma coisa boa. Então o médium tem que cuidar disso. Quando a gente fala assim, o médium tem que se abster da bebida, do fumo, é lógico. Os vapores que exalam, e exalam do ponto de vista material, e exalam do ponto de vista espiritual também, né? Vão estar contaminados, né? Então, nada disso é maior do que a boa vontade e o amor com que ele coloca. Aqui na Gênese, eu adoro essa expressão, tantas vezes. Deixa eu falar uma coisa, André, em cima disso que você está falando. Pois não. É exatamente isso que eu ia colocar, a importância de como o passista se coloca para transmitir essa energia. Que já aconteceu comigo, de eu estar super bem, e eu ir tomar um passe com uma determinada pessoa, e eu não saí bem daquele passe. Eu saí perturbada, eu saí com dor de cabeça, eu saí incomodada. E aconteceu 2 vezes com a mesma pessoa, então eu imagino que é a falta de preparo da pessoa, não do passe, porque o passe, normalmente, quando a gente toma o passe, a gente sai melhor do que a gente chegou, só que com aquela determinada pessoa, eu não me sentia bem, então era isso que você colocou agora, que eu ia até pedir para colocar mesmo, a necessidade do passista estar realmente em sintonia para passar aquela energia positiva, e não, talvez a pessoa não estava num bom momento e acabou me passando uma energia que não foi muito boa. Então, é importante esse canal, né, que você falou. É muito importante, porque você vai ter que doar de você, e aí nós falamos do passe magnético, que é só aquilo que vem, mas aí o que acontece? Ajuda-te que o céu te ajudará, né? Então, quando você está doando de você com boa vontade as suas energias magnéticas, como fazia minha mulher essa noite, quero crer que há um concurso dos bons espíritos a te ajudar também ali. Há o passe espiritual, tantas vezes a gente fala assim, vamos fazer um passe coletivo, né? A gente faz uma oração e de repente a gente se sente como se tivesse sido abraçado. Fecha os olhos, é como se tivesse uma mão gigantesca, um manto enorme, né, a nos envolver, a gente sente o corpo inteiro uma energia. Aquilo ali é o passe espiritual, ele provém diretamente dos espíritos maiores e das forças da vida, da beleza, de todo aquele amor que Deus faz. Tantas vezes a gente está na própria natureza, a gente sente o nosso corpo se reerguer de energias que vêm também, não quero dizer que a natureza são os espíritos, mas assim, são energias que não estão vindo do elemento material humano,
mas são energias que vêm. Então, quando você vem falar de passes espirituais, eles vêm ainda mais puros e mais diretos, sem interferência humana. E há os passes mistos, que é, evidentemente, uma variante desse passe magnético, mas já preparado para isso. De novo, quer dizer, quando a esposa passa a mão na barriga do marido, mesmo em casa, há um concurso de bons amigos ali a ajudar. Mas dentro de uma casa espírita, onde a ajuda espiritual é ostensiva e organizada, o passe, organizado pelas casas espíritas com devido preparo, vai ter o concurso simultâneo do bom passista, que tem que estar, então, como a Vera lembrou, os seus pensamentos elevados, o seu desejo de fazer o bem, não pode estar com pressa de terminar, né? Não pode estar selecionando, não, eu quero dar passe naquele e tal. Mas também a pessoa que vai receber o passe, não é evidentemente o caso da Vera em questão, mas muitas vezes a gente fala, não, eu gosto de tomar um passe com aquela pessoa, né? E aí fica ali, aí vai cair com aquele, o André é tão chato, não estava afim de tomar um passe com o André, aí o passe não é bom. Não é bom porque o André não passou bem o passe, mas é porque ele queria tomar o passe com a Vera. E, evidentemente, o passe é uma troca. Se há um obstáculo no caminho, essa troca. E qual obstáculo? O meu desejo de tomar o passe com a outra pessoa. Então, a gente adora falar assim, nossa, o passe dessa pessoa, nossa, a manifestação mediúnica. Não existe esse personalismo. O passe, ele é a troca de energias que o mundo, o plano espiritual, vem oferecer através do médium. Então, lembrando o médium sempre como um instrumento doando de si, tem que ser um instrumento mais preparado possível, né? Eu retiro aqui na Gênesis, também nesse capítulo 14º, que o próprio curso nosso organiza, eu tenho uma parte que eu acho, ela é muito interessante quando ela fala sobre esse processo da cura, de como se dá, talvez um pouco isso que a Tácita até perguntou, mas como se dá, e eu vou fazer uma breve leitura, né? E ele fala assim, curas, que é o item 31, no capítulo 14º, né, da Gênesis. Kardec fala, como vimos, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, do qual são transformações. Pela identidade de sua natureza, este fluido, condensado no perispírito, pode fornecer ao corpo os princípios reparadores. O agente propulsor, Tácita, é o espírito, encarnado ou desencarnado, que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância de seu envoltório fluídico. A cura se opera pela substituição de uma molécula sã a uma molécula malsã. A potência curadora estará, pois, em razão da pureza da substância inoculada. Ela depende ainda da energia da vontade, a qual provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido uma força maior de penetração. Depende, enfim, das intenções que animam aquele que quer curar, quer seja ele homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são como substâncias médicas alteradas. Veja, é tão claro, né? Resume tão bem esse esforço nosso hoje de tratar dessas questões dos fluidos, de como eles se organizam, como eles nos constituem, de onde tirada toda a matéria primitiva, organização dos mundos, organização dos corpos, relação da densidade do perispírito, e depois nessa forma que nós temos, graças a Deus, pela misericórdia divina, de sempre podermos mutuamente nos ajudarmos, homens encarnados e espíritos, e a imposição das mãos, o passe. Na verdade, tantas vezes a gente fala assim, vamos fazer um passe à distância, vamos pedir que os bons espíritos vão a determinado hospital, a determinado presídio, a determinado núcleo de desespero, a determinada casa. Eles vão e inoculam moléculas sãs, substituindo as moléculas malsãs que trazem desequilíbrios orgânicos e psíquicos. É assim que ocorre. Mas, para
como nós sabemos que é necessário a um hospital manter um elevadíssimo padrão de higiene, de cuidado, e ainda assim muitas contaminações ocorrem, porque ali é um objeto, um local de bastante doenças e contaminações. O mesmo acontece nos movimentos de auxílio, que podem ser sutis ou podem ser de grandes e significativas curas, como aquela que o maior de todos esteve a professar aqui na Terra, nos ensinando o gesto de amar e de dar de si sempre, indistintamente, sem escolher a quem dar, de quem tomar, simplesmente amando e servindo por ser essa a lei da vida. Era o que eu tinha para hoje. Eu não sei se foi bom o suficiente para vocês, se deixou tudo bem claro. Nós temos ainda uns bons 5 minutinhos e eu vejo nos rostos de vocês expressões que podem ainda contribuir com dúvidas ou questionamentos. Então, deixe o microfone aberto, por gentileza. Eu só queria fazer uma observação, isso que a nossa irmã Vera falou, a nossa colega. Por exemplo, uma vez eu fui tomar um passe, eu não estava muito bom. Só que quando terminou o passe, eu fiquei um pouco pior. Eu não conseguia me levantar. Então, eu acho o seguinte, também, pode ser que não seja um problema só com o passista, porque eu tenho quase certeza absoluta, salvo esteja errado, que a pessoa que conduziu o meu passe era uma ótima pessoa que eu conhecia. Eu tenho certeza que, se houve alguma troca, talvez eu precisasse muito desse tratamento e aquele meu diagnóstico, aquilo que eu senti no final desse passe, era o tratamento que eu precisava e que eu estava ruim mesmo, tanto que eu não conseguia nem levantar. Quer dizer, eu fiquei meio tonto assim, né? Depois aí alguém me ajudou a levantar. Então, eu queria saber se isso eu acho que é normal, né? Ou não. Essa tontura, Telésio, ela é comum, normal, justamente por essa troca de energia. Imagina que você, então, estava todo obstruído, todo cheio de coisa indevida, ou de moléculas malsãs, e chega, de repente, assim... Imagina assim, pensa o que acontece. Você está dentro de um ambiente fechado, aquele ar pesado, sem ventilação, sem circulação, cheio de pessoas. Aí, de repente, você abre a janela, entra aquela força, aquele vento, as pessoas te faz até os elementos passam até a se reorganizar diferente, né? Então, muitas vezes, o que acontece é isso. Você não entrou num desequilíbrio rapidamente, você entrou em desequilíbrios pelo um somatório de coisas, pode ter tido até um gatilho maior naquele dia, você ter feito alguma coisa, ficou muito nervoso, foi irritado, discutiu, ou teve maus pensamentos, ou se conduziu mal num fato, mas aquilo não surge de repente, que tantas vezes o processo não se dá também assim, né? É necessário ao espírito que recebe se colocar em posição para se reerguer aos poucos, né? É por isso que o concurso de toda a ajuda no passe, qual é o maior elemento curador, qual é a grande matéria-prima para você socorrer alguém através do passe, através de orações, de doação possível que você possa dar? A maior matéria-prima para o reerguimento de um ser é o próprio ser. O ser cai por si e o ser levanta por si. O socorro auxilia, assim como as trapaças da vida derrubam, né? Te jogam ao chão moral e ao chão físico, mas é você, está em você. Então, tantas vezes, Tereza e amigos, esses desconfortos que vêm são, de verdade, o seu próprio espírito reabsorvendo outros tipos de energia, que propriamente pode estar em você o ponto de desequilíbrio, e não no passista, mas pode estar no passista também. Tá? Então, acho que tentei esforçar para esclarecer. Quem mais? Alguém mais? Alguma dúvida, algum comentário antes de nós terminarmos? Só me lembrei de uma outra passagem de Jesus que talvez mostre um componente que sempre deve acompanhar também, né, na situação de fluidoterapia, de passe, né? A fé. Tem a passagem do centurião, né, que acho que a maioria de nós conhece, ou já teve chance de ler. Um centurião, né, um
soldado de patente romano, quer dizer, teoricamente com outra visão de espiritualidade e tudo, recorre a Jesus, encontrando Jesus, né, no meio do povo, pedindo para ele sarar o seu servo que estava na casa dele. Jesus, né, fala, não, vamos lá. Ele falou, não precisa. Se você falar, né, que ele vai curar, eu sei que ele vai, porque eu sou um centurião, e se eu falar para os meus soldados, vá e faça tal coisa, o soldado vai. Então, assim, esse testemunho de fé também, a fé também é um componente importante, né, quando a gente, tanto para aplicar quanto para receber, né, creio. Perfeito exemplo, grandiosa lembrança, agradeço, e com essas figuras de imagem, dessa autoridade moral do Cristo, que reverbera no espaço por todo o sempre, nós encerramos, então, o nosso estudo de hoje, colhendo em nós mesmos essas vibrações de paz e de amor que emanam do Cristo, que estão no espaço, e que a simples menção do seu nome faz realmente substituir em nossos corações essas moléculas malsantes por moléculas sãs, nos enchem de força e de vida. Nada pode ser mais potente do que o amor que o Cristo professou na terra em nome de Deus aos homens. E, portanto, seja essa, então, a expressão maior do passe e do fluido que nós queremos em nossas vidas. E assim eu deixo, então, um abraço carinhoso a todos os amigos, aqueles que também vão nos ouvir posteriormente, e passamos a uma breve oração de encerramento. Quando trazemos ainda a figura de Jesus a ensinar, a dar testemunho do que os seus irmãos menores na terra precisavam, a curar, a expulsar demônios, a limpar feridas, e a exemplificar que a força da vida está no amor e no perdão, e que o homem pode a cada momento se reerguer e se reconstruir, e que em todo momento há o concurso tanto de amigos encarnados no caminho, mas, sobretudo, dos Espíritos do Senhor e dos Espíritos trabalhadores que tanto nos auxiliam. Sejam, portanto, essas vibrações doces aquelas que nos envolvem em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa vida de relação, pelo que agradecemos a oportunidade do estudo. Estejam todos muito bem, envoltos em amor e paz. Boa noite a todos. Boa noite, amigos. Boa noite. Tudo de Boa bom. noite, Qualquer boa coisa, noite. estamos Boa em noite a todos. Boa noite. Obrigada, André. tudo de Obrigada. bom. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada.